Vamos abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículo 1 diz: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se o que, pessoal? Buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Diga comigo, nos dias em que buscou ao Senhor. Novamente, nos dias em que buscou a quem? Ao Senhor. Deus o fez prosperar. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em nome de Jesus, me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. A Bíblia diz que ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Você pode dizer isso? Diga: ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Ou seja, o que era digno, o que era correto de se fazer. Ele recebeu a bênção de Deus. A Bíblia diz no versículo 5 que ele se propôs a buscar o Senhor. E quando ele se propôs a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, a Bíblia diz que Deus o prosperou nos dias em que ele o buscou. Irmãos, primeira lição desse primeiro rei, eu vou falar aqui de 5 reis. Mas o primeiro rei, o rei Uzias. A gente entende que Uzias, ele percebe a necessidade logo aos 16 anos. Ele assume o reino aos 16 anos. Na verdade, a Bíblia diz que o povo constituiu em lugar do seu pai Amazias. E aos 16 anos, um garoto assume a responsabilidade de buscar a Deus pelo reino. De buscar a Deus para ser próspero. Para que tudo aquilo que ele fosse fazer fosse debaixo da bênção de Deus, fosse com a bênção de Deus. Uma visão de um garoto de 16 anos. Eu queria que você lesse comigo de novo o versículo 5 em voz alta e diga: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. O que quer dizer isso? Era um homem que orientava-o. Ele tinha um orientador. E a Bíblia diz que ele ouviu Zacarias, ele entendeu Zacarias, a orientação veio a ele, e ele seguiu o conselho daquele homem que era sábio nas visões de Deus. Amém? Essa é a segunda coisa que nós entendemos. Ele não só, ele aos 16 anos, ele tem um mentor. Ele resolveu adotar um mentor para si, aquele que poderia orientá-lo no caminho reto. Então, diante das orientações sábias nas visões de Deus que Zacarias lhe trouxe, a Bíblia diz que nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E prosperou muito. A Bíblia diz que ele venceu todos os seus inimigos, versículos 6 e 7. Você pode dizer isso? Ele venceu todos os seus inimigos. No versículo 6 e 7, olha só. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o de Jabné
e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Ninguém resistiu o rei Uzias. Aos 16 anos, buscando ao Senhor com a orientação de Zacarias. Amém? Há limites para você, se você entender a orientação de Deus? Será que você não pode prosperar no seu caminho? Será que você não pode ser abençoado no seu caminho? Qual é o entendimento que nós temos aqui do primeiro rei? É que ele percebeu que o caminho da sua prosperidade estava ligado à adoção da orientação. Você pode dizer isso? O caminho da minha prosperidade está ligado à adoção da orientação que vem de Deus. Eu tenho que adotar no meu coração a orientação sagrada. Você pode olhar para a sua Bíblia e diga: essa é a orientação de Deus. Essa é a palavra de Deus, que prospera, que salva, que cura, que liberta, que batiza, que transforma, que renova. E você pode ir batendo que vai a noite toda, irmão. São 8.000 promessas aqui. Só que um garoto de 16 anos vê isso e traz para si, avoca para si o desejo de ouvir a orientação. Quem veio sexta-feira, eu falei exatamente sobre o lugar do sacrifício e o altar do sacrifício. O lugar do sacrifício é este. Lemos domingo passado sobre a promessa de Deus através de Salomão, rei. O que Deus falou a Salomão, lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, se cumpriria no lugar do sacrifício, que é o lugar que leva o nome do Senhor, que é o lugar onde a congregação de Deus se reúne, o lugar onde o povo adota um culto a Deus. Esse lugar, ele leva o nome de Deus, e esse lugar tem uma promessa de bênção. Amém? Vimos isso, vimos que Josafá, o rei, se apropriou dessa bênção, dessa orientação. Lá em 2 Crônicas 20, ele venceu sobre os seus inimigos, ele ouviu a voz de Deus e ele venceu os seus inimigos, uma vez que ele estava pautado na orientação de Deus. Amém? Falamos sexta-feira que quando a Bíblia chama o templo de lugar do tesouro, de casa do tesouro, é porque a orientação do coração do homem que quer servir a Deus tem que ser voltada para o lugar onde o nome do Senhor é exaltado. Você tem que ter o desejo de estar na casa de Deus, na casa que leva o nome de Deus. E diferente de como era no Antigo Testamento, porque lá havia uma estrutura onde o altar do sacrifício era posto no templo físico. Hoje, através de Jesus, através do Cordeiro, o altar do sacrifício é o nosso próprio coração. Então, como a bênção está ligada ao sacrifício, e o sacrifício só pode ser feito no altar do sacrifício, e o altar do sacrifício tem que estar posto no lugar do sacrifício, imagine você que você tem que trazer o seu coração, que é o altar do sacrifício, para esse lugar de sacrifício. E aí vem aquela máxima espiritual e bíblica que diz: aonde estiver o teu coração, ali será o teu tesouro, ou estará o teu tesouro. Há duas traduções nesse verbo. Ali será, ou ali estará. Será e estará.
Por quê? Ser e estar são duas condições que o homem tem que obedecer para primordialmente servir a Deus. Então você tem que trazer seu coração ao lugar do sacrifício. Quando Uzias recebeu a orientação, ele se propôs a buscar, e a Bíblia diz que ele foi próspero. Debaixo das suas ordens, irmãos, ele venceu todos os inimigos. Versículo 11 ao 13 diz que ele tinha cooperadores fiéis, leais. Versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maasseia, oficial sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600, debaixo das suas ordens. Diga, debaixo das suas ordens. Havia um exército guerreiro, um exército guerreiro. Isso é bênção de Deus ou não é? Ele tinha debaixo das suas ordens um exército guerreiro. É muito ruim quando você vai para uma batalha sabendo que você não tem debaixo da sua ordem um exército. Quando você descobre que aquilo que você chama de exército não existe. Foi isso que Deus mostrou a Gideão. Gideão tinha 32 mil homens e Deus disse, não, manda os covardes voltarem. E voltaram um monte. Ficaram só 11 mil. De 32, 21 mil voltaram. Gideão imaginou consigo, eu tenho um exército agora. E não tenho mais covardes. Deus disse, calma lá. Manda o povo descer, beber água. Porque eu tenho algo a te revelar sobre esse povo que está contigo. E o povo desceu. E todo o povo que debruçou-se, bebeu água, com o rosto na água, no rio, de todo esse povo, só sobrou 300 homens que trouxeram água até a boca. Os demais mergulharam a boca na água. Isso para você talvez seja um detalhe, mas numa guerra isso faz uma grande diferença. Porque o nome disso é atenção. E Deus mandou voltar primeiro os covardes, depois os desatentos, os que não vigiavam. Gideão talvez não tenha entendido essa segunda vez, porque ele imaginava ter um exército agora de 11 mil e agora só tem 300 homens. E Deus olha para Gideão e diz, agora tu tem um exército. Um exército que é corajoso e um exército que é atento. Amém? Então a Bíblia diz que Uzias tinha esse exército debaixo da sua ordem. Guerreiros, ele tinha 307.500 homens. Que coisa linda, que coisa bênção. Que bênção de Deus. A Bíblia diz que faziam a guerra com grande poder. Os homens eram voltados para a batalha. Para ajudar, diga ajudar, o rei contra os inimigos. Irmão, diga para o seu irmão do lado, ninguém vence uma batalha só. Fala para o seu parente, ninguém vence uma batalha só. Diga, se lá em casa está difícil, se lá na empresa está difícil, se na igreja está difícil, é porque as pessoas lá de casa, lá do trabalho e lá da igreja não perceberam que ninguém vence sozinho uma batalha. Diga para sua esposa, olha, sozinho eu não consigo. Diga para o seu marido, sozinho não vai. Por mais que a gente tente, por mais que eu vá todo dia, acorde de manhã e vá dormir tarde, trabalhando e me esforçando, sozinho não dá. Glória a Deus. Sozinho não dá. Diga para o seu irmão, não dá. De novo, olha para ele e diz assim, você pensa?
É por isso que temos sido frustrados. É por isso que os projetos não andam. É por isso que a coisa não vai para frente. A Bíblia diz que este homem, ele se propôs a buscar a Deus. E é claro e evidente que na sua busca, ele fez algo tremendo. Ele entendeu que sozinho não dava. Ele cria um exército de homens dispostos. Diga para o seu irmão, tem que estar disposto. Mais uma vez, tem que estar disposto. Amém. Quinta coisa. Versículo 15, veja. Perdão, 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, todo, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedra. Ele lembrou de quem aí? Davi. Irmãos, essa coisa que eu aprendo aqui é, quando você tem pessoas que são leais, que são fiéis e que estão na batalha com você, procure instrumentalizar, procure investir em quem está com você na batalha. Às vezes a gente investe em quem não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o nosso propósito. Não tem nada a ver. Sabe, irmão, eu já vi muita gente dando com os murros na água, tendo uma vida frustrante, porque o seu investimento é pessoal. Muitos maridos investem em si, não investem na família. Uma vez eu entrei na casa de um pastor, no Rio Grande do Norte, e a briga dele com a mulher é porque ele gastava dinheiro com aro de carro, aro de magnésio, aquele aro de magnésio. Ele gastava dinheiro para ajeitar o seu celular, ele comprava sempre o celular da último lançamento, ele trocava de celular cada vez que lançava um novo. O seu guarda-roupa tinha as melhores roupas, seu sapato era da melhor marca. E a reclamação da sua mulher é que nos seus dias, os dias em que a mulher tem que se recolher pela Bíblia, sabe quais são, né? Aquela mulher não tinha sequer um mods. Ele não comprava nada para a esposa. Ela chegava na igreja com as roupas mais, sabe, humildes e mais deploráveis que uma mulher pudesse usar. Ela tinha vergonha de evangelizar porque ela não tinha um sapato digno para calçar. E seus filhos sujos, crianças, bebês com fralda de pano, que ela tinha que lavar constantemente. Porque ele não investia em fralda descartável para aliviar a barra da esposa. Ah, irmão, a coisa já está errado quando você não sabe onde investir. A coisa está errado quando você luta contra você mesmo, quando você luta contra o seu próprio exército. Quando você pega seu dinheiro e gasta com bebida, com droga, e deixa de comprar para dentro de casa o que é útil. Você está lutando contra o seu próprio exército. Eu já vi muitas famílias se acabarem por causa disso. Já vi muitas igrejas fecharem as portas porque as pessoas gastam com tudo lá fora e não investem na própria igreja. Já vi muitos pastores desistirem porque não tem como fazer obra sem recurso. Muita obra missionária parada porque o povo de Deus não investe. E é difícil quando você diz que faz parte de um exército do qual você mesmo não é um investidor. Diga para o seu irmão, você precisa seguir o conselho de Zacarias e a obra de Uzias. Diga, todo exército precisa
de instrumentos. Amém? No versículo 15 diz que fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Deus deu a ele sabedoria para ele fabricar máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Forte. Ele foi ajudado, maravilhosamente ajudado. Quem quer ser maravilhosamente ajudado? Quem sente falta dessa maravilha na vida? Quem muitas vezes se sente só na batalha? Sabe aquele filho que está dentro de casa, só sabe consumir energia, está no computador, acende a luz do quarto, liga o ar-condicionado, aí vai para a geladeira, e abre a geladeira, e fica com ela aberta horas e horas, e vai lá e pega uma roupa e usa 10 minutos, e joga no cesto e pega outra, que vai ter que ser lavada, engomada novamente. Você sabe o que é isso? É gente que não quer ajudar. É um exército que não quer te ajudar. O exército que quer te ajudar, ele tem uma característica própria. Ele sabe o que deve e o que não pode fazer. Amém? Agora Uzias, no verso 16, havendo-se já fortificado, vem o problema. Ele se exaltou em seu coração para a sua própria ruína. Diga para o seu irmão, o problema de quem prospera, com a ajuda de Deus, o problema de quem Deus coloca fiéis do lado, para ajudá-lo, e ele fica forte, é que quando ele está forte, é quando ele está bem, é quando as coisas estão dando certo. Ele estava lá na sarjeta, deitado num buraco, com um monte de cachorro passando e lambendo ele, bêbado. De repente ele vai para a igreja, ele tem a ajuda de Deus, tem a ajuda do pastor, tem a ajuda do Espírito Santo, tem a ajuda de todo mundo. O problema é que quando ele está forte, ele se exalta, ele fica soberbo. E esse é o princípio da queda, a soberba. A Bíblia diz, para a sua própria ruína, diga, para a sua própria ruína, Uzias se exaltou no seu coração e cometeu o que, pessoal? Transgressões contra o Senhor. Como é que você vai transgredir contra o único que está te ajudando? O único que colocou um exército ao teu lado foi o Senhor. O único que pode levantar um exército ao teu lado é o Senhor. Aí você vai transgredir contra aquele que pode levantar os exércitos. Olha para o irmão, dá para ter prosperidade assim? Dá para prosperar no caminho dessa forma? Dá para dar certas coisas? Quando as coisas começam a se encaminhar, você transgride contra Deus. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E a Bíblia diz, irmão, que ele entra, e aqui, verso 17, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor. Você pode dizer 80 sacerdotes do Senhor, para avisar o cara, ei, sai daí que aí não pode entrar. Só quem pode entrar aí é sacerdote, você é rei. Mas o cara estava tão orgulhoso, tão soberbo, que ele se achou no direito de fazer coisas que ele não podia fazer. Essa foi a queda do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ele vai e faz o sacrifício, faz o holocausto na frente de Samuel. Uzias fez a mesma coisa. Uzias faz a mesmíssima coisa. Exaltado que estava, ele como rei entra no lugar de sacerdote. E 80 sacerdotes vão atrás dele dizendo, não pode. Quantas vezes você já ouviu a palavra não pode? E mesmo assim você entra. E mesmo assim você
Sabe, você faz coisa que não deve, você pega no que não deve, você transgride a ordem de Deus, a orientação de Deus. Diga, pela misericórdia, Deus manda 80 homens entrar e avisar. Verso 18. Ainda no 17 diz, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de quê? Da maior firmeza. Por quê? Porque esses caras aqui entraram com fé. Ele pode ser rei, mas nós servimos ao Rei dos Reis. Diga para o seu irmão, você precisa de gente assim do seu lado. Diga, você precisa de gente assim do seu lado. Que diga na sua cara ali na lata, você é um cabeção. Você é um cabeção. E você tem que ter alguém que fale, porque você é soberbo, é orgulhoso, é orgulhosa, é soberbo. Você não quer ouvir. Quem está ali do seu lado, te ajudando no dia a dia, você não ouve. Deus colocou do seu lado e você não ouve. E quando você está transgredindo, Deus é tão misericordioso que coloca pessoas assim, para chegar e falar, você está errado. Caramba, agradeça a Deus se você tiver alguém que faça isso por você. Agradeça, sabe por quê? Porque tem gente que gosta de ser bajulado. Todo rei gostava de ser bajulado. E quando você tem um rei na barriga, pega na barriga e diga assim, esse aqui é o meu rei, meu ventre. Todo mundo que tem um rei na barriga gosta de ser bajulado, gosta de aparecer, gosta de estar em destaque. Não gosta de ser repreendido, não gosta de ser exortado, não aceita que alguém diga que você está errado. E geralmente é fiado em si mesmo. Olha, cheguei até aqui como cheguei, tenho meu carro, tenho isso, tenho aquilo outro. Aí chega alguém dizendo que eu estou errado. Quem é essa pessoa para dizer que eu estou errado? Não tem carro, não tem nada, é um pobre lascado. Aí chega para mim e diz que eu estou errado. Ah, vai te catar, ué. E você despreza a sabedoria do humilde. Você despreza aqueles pequeninos do Senhor. Quando a Bíblia diz que os pequenos é que são grandes, e os grandes são o quê? Pequenos. Deus coloca gente pequena do seu lado para confundir você. O pequeno está do lado do grande para confundir o grande. O sábio do lado do tolo. Deus não vai falar através de uma jumenta, como fez com Balaão. Mas ele vai colocar gente que não tem medo de te dizer, você está errado. Ainda que você discorde da pessoa e diga, olha, se você continuar falando isso, eu não quero mais saber de você na minha vida. Não quero, não quero. Eu só sou amigo de quem concorda comigo. Isso é um erro fatal. Você buscar bajuladores. Queira se acercar de pessoas leais que digam para você o que você está fazendo de errado. E quebrem dentro de você a soberba do seu coração. Amém ou não amém? Quando você tiver com o rei na barriga, com a bola cheia, alguém tem que baixar a tua bola. Alguém tem que dizer para você, te humilha. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor,
mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados. A palavra consagrado quer dizer o quê? Separado para isso. Amém? Que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário. Sai. Sai. Você tá no lugar errado. Alguém tem que dizer para você que você está errado. Que o teu lugar não é onde você pensa que é. É onde Deus ordenou você ir. Amém ou não amém? Quem está com o rei na barriga quer entrar no lugar que quer e fazer o que quer. Mas o conselho de Deus é que você saia disso aí, dessa zona de conforto, desse pensamento altruísta, e que você saia para ir para onde Deus te ordena. Não é forte? Ah, pastor, eu estou procurando uma congregação. Rapaz, o que tem de crente procurando igreja eu nunca vi. Deve ser um bando de cego, porque o que mais tem é igreja. Você sabe qual é o seu problema? É que não tem nada, nem ninguém que vai agradar você. Porque Deus te ama muito. Diga, Deus me ama muito. E toda vez que você entra numa igreja que fala a palavra de Deus, vai vir repreensão, reprimenda contra o seu orgulho pessoal e a sua soberba. Até que você ache uma igreja e um pastor que pregue o que você quer, e que concorde com o teu pecado e passe a mão na tua cabeça. Quando você chegar lá, bata a mão no peito e diga, agora eu estou no inferno. Agora eu estou do lado de Satanás. Porque aqui eu faço o que eu quero. Aqui é do meu jeito. Pastor não reclama, eu tomo uma dose de cerveja, uma dose de uísque, uma dose de vinho, uma dose de não sei o quê. Pastor, aqui é gente fina. Trazendo o dízimo, tá bom demais. Querido, você está caminhando para a tua própria destruição como Uzias. Veja. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então, depois de uma palavra forte, firme, o que é que você faz? Depois dessa palavra forte e firme de hoje aqui, o que é que você faz? Se espera pelo menos que você se converta. Sim ou não? Que você mude. Que você não transgrida mais. Que você volte, pense e diga, rapaz, eu vacilei. Sim ou não? Hã? Sim ou não? Mas quem está com o rei na barriga e com a bola cheia, quando a bola não murcha, quando você não entendeu que a promessa lá de 2 Crônicas 7 é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa assim, ó, se humilhar. Se humilhar. Você não quer se humilhar? Você não quer reconhecer seu erro? Você não quer reconhecer sua frieza, seu afastamento, sua indiferença, sua iniquidade, seu caso? Você não quer saber? Porque você está saciado de si mesmo. Uma pessoa no pecado, ela está sempre saciada de si mesma. Você não quer saber? Então veja. Olha como Uzias responde e olha como muitos respondem. Então, Uzias se indignou. Tem gente que fica com raiva da palavra. Uzias se indignou. Gente, a palavra era boa ou era ruim? Ela é boa para quem ouve, com um coração bom. Ela é ruim, pesada e difícil para quem tem um coração ruim, pesado e difícil. É como você recebe. Porque a palavra que vem de Deus, ela jorra como rios de águas vivas. Mas você recebe ela num coração bom, numa terra boa para multiplicar, ou num coração ruim?
Uzias ficou indignado. A Bíblia diz que ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. E indignando-se ele com os 80 sacerdotes, pôs-se contra os sacerdotes. Quem já viu crente contra pastor? Contra igreja? Contra a obra? Rapaz, tá assim, ó. Tá assim, de filho do cão, desse jeito. Dizendo que é glória a Deus, aleluia, e falando em línguas. Detalhe, o diabo fala em línguas. Os demônios falam em línguas. Há uma palavra que diz: Senhor, mas em teu nome expulsei demônio, curei enfermos e falei línguas. Foi. Você falava língua, expulsava demônio, curava enfermo. Senhor, como é que eu estou indo para o inferno? Porque você esqueceu o amor, que é o vínculo maior da perfeição, o amor. Você esqueceu de me amar, esqueceu o que significa me amar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Você falhou, seu amor acabou, você se esfriou, você deixou para lá, você não foi leal, você não foi fiel, sua aliança foi quebrada. Pode expulsar demônio, curar enfermo e falar em línguas. Todo crente faz isso e fica com o rei na barriga. Às vezes tem um obreirinho que está começando a carreira, que na igreja, aí eu vejo que o primeiro demônio que ele expulsa, o segundo, ele já fica, rapaz, eu estou poderoso. Poderoso é Deus. Jesus disse: não se alegrem por isso não, mas se alegrem que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Não se alegrem porque expulsam demônio, porque curam enfermo. Eles estavam tão felizes, voltaram tão felizes para contar para o Senhor: Senhor, olha, nós expulsamos os demônios, curamos enfermos, foi bênção, Senhor. Todo mundo ali ficou, sabe, maravilhado com o que nós fizemos. Foi. Baixa a bola. Baixa a bola. Tira o rei da barriga, bota no coração o rei dos reis. Baixa a bola. E fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém. Mas a Bíblia diz que ele, indignando-se contra os sacerdotes, fez o quê? Se levantou contra. Se levantou contra. E a gente não deve, não pode se levantar contra sacerdotes de Deus. Amém, pessoal? Aí vem a consequência. A lepra lhe saiu aonde? Na testa. Perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Lepra significa imundície. Quando você se levanta contra o sacerdote, quando você se levanta contra aquele que Deus colocou para te orientar, para te dizer o que você pode e o que você não pode, para te dizer aquilo que você está errado, e você, em vez de agradecer a Deus e se humilhar e dizer, vou me corrigir, você fica contra aquela pessoa. Vou te dar um exemplo. Quem tem pai e mãe? Quem tem pai e mãe? Quantas vezes seu pai e sua mãe disse, não faz isso, menino? Menina, para com isso. Ou essa roupa imoral. E você disse, mãe, para com isso. Deixa de ser quadrada. Pai, que é isso, pai? As minhas meninas lá do colégio usam mais curto que isso. E você combate os sacerdotes que Deus colocou aonde? Na tua vida, na tua casa. O pai disse para a filha assim, ou a mãe, ou os dois, não quero que você namore. Agora não. Ah, é isso. É isso. A senhora, mãe, começou a namorar com 12 anos. A senhora com 13, 14 já tinha tido minha irmã. Com 17 a senhora já estava com 6 filhos. Era um menino por ano. Agora eu peguei pesado. Quem é a senhora para me ensinar alguma coisa, para me orientar aqui?
Sabe quem ela é? É a pessoa sábia que Deus colocou para te dizer: não cometa o erro que eu cometi. Aí o pai chega para o filho e diz: cara, para com isso, vai trabalhar, negócio de birita, negócio de cigarro, negócio de droga. Rapaz, vai servir a Deus. Quem é o senhor, pai? Quantas vezes eu lhe tirei lá do bar? Quantas vezes o senhor estava cheirando pó? E começa a acusar o pai. E o pai diz: mas eu saí de lá. E eu estou aqui para te dizer, da parte de Deus, que não foi bom. Mas você quer ouvir isso? Você fica indignado com pai e mãe, você bate a porta de casa e vai fazer o que quer. Você se esconde para namorar com um cara que está ligado só em uma coisa. E você esconde a sua lepra. O máximo que você pode, você fica escondendo. Pai, vamos marcar ali na esquina. Você marca o que a gente chama, o pessoal chama de esquema, né? Vamos marcar o esquema. Tá. Levanta o vidro. Você esconde dos sacerdotes que Deus colocou na tua vida. Teu pai, tua mãe, teu pastor, tua pastora. Você esconde. Mas 9 meses depois aparece o teu pecado. Ou até antes. Querido, muitas vezes vem na forma da AIDS, da sífilis, da gonorreia. Vem na forma de um câncer. No caso do rei Uzias, Deus mostrou na sua testa. Isso quer dizer que você pode esconder, mas vai aparecer. Porque o pecado é que nem bosta na água. Você faz lá embaixo pensando que deu certo. Quando você menos espera, e vai feder, sim ou não? Não adianta esconder isso. Uzias, cheio de glória, mas acabado agora. Estava imundo. Teve todo o conselho. A Bíblia diz que enquanto ele se propôs a buscar Deus, Deus o fez prosperar. Mas quando ele virou as costas, quando ele traiu, quando ele deixou de ouvir orientação espiritual, e olha que ele teve 80 homens para dizer: sai daqui, ele não saiu. Quantas vezes Deus diz: sai da droga, sai da bebida, sai da prostituição, sai desse namoro, sai dessas amizades. É Deus falando através de vários sacerdotes. É pai, é mãe, é pastor, é obreiro da igreja, é evangelista, é gente passando na rua, é gente que você nem conhece. Eu tive o testemunho de uma irmã que está aqui hoje, que ela disse que sentou no ônibus e uma mulher sentou no lado dela e passou 2 horas exortando ela e dizendo tudo da vida dela e que ela tinha que mudar. 2 horas de viagem, foi 2 horas de revelação. Gente, Deus tem sempre avisado. Mas você está esperando que a lepra apareça. Aí vem, sabe o quê? Doença, miséria, problema financeiro, problema conjugal. É um filho que está virando filha, é a filha virando filho. Agora, com a nova lei, a gente tem que falar assim: fica ligado aí. Então, você começa a ver o destroço. E você diz assim: mas rapaz, como que Deus permite uma coisa dessa? Ele te avisou várias vezes. Sim ou não? Então, irmão, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes, versículo 20, voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Lançaram aonde?
Porque todo imundo vai ser lançado aonde? Fora. Visão alegórica bíblica, você pode ter um chamado. Diga para o seu irmão, você pode ter um chamado. Você tem ele. Lá na cruz do Calvário, Jesus te chamou para a salvação. Você tem um chamado para a salvação. Você pode ser crente evangélico ou católico, sei lá o que você for. Você pode se dizer cristão. Você pode ter uma Bíblia. Você pode ter o que você achar que tem. E você pode até por um certo tempo da sua vida prosperar. E dar testemunho. Olha, eu depois que eu aceitei Jesus, eu prefiro assim, né? Porque depois que eu esquece de Jesus. Não, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou assim, 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 assim. E você começa a contar bênção para um monte de gente. Glória a Deus pela sua vida. Mas e tem algo que você vai ter que aprender essa noite. Irmão, prosperar não quer dizer estar salvo. A gente confunde as nossas vitórias nas batalhas com a grande guerra que temos que travar. Você venceu batalhas. Você venceu a droga, você venceu a bebida, você venceu o adultério, a prostituição. São batalhas. Mas a grande guerra só acaba quando você entrar pelas portas eternas do reino. Quando lá entrar, você pode dizer: venci. Porque a Bíblia diz, diga a Bíblia diz, ao que vencer, de novo, dar-lhe-ei o direito de entrar pela porta. Ao que vencer. Ao que vencer. Você só vence quando passar por elas. É muito triste quando um corredor está aqui e tem um monte de gente correndo com ele. Ele passou de um, passou de outro, passou de outro, passou de outro. E ele vê que está passando por todo mundo. Ele acha que vai vencer. Acha. E ele começa a empreender menos força, menos vigor, menos um monte de coisa, menos energia à sua corrida. E de repente, quando ele se apercebe, todos já passaram por ele. E ele está no chão caído. Porque ele estava prestando tanta atenção em si mesmo que esqueceu da corrida. Paulo disse que a nossa carreira, ela tem que ser para chegar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Amém? Corra para chegar em primeiro. E assim ficou leproso. Perdão, ainda no 20. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído. Da onde? Da onde é que ele foi excluído? Da casa de quem? Da casa do Senhor, ele foi excluído. Às vezes você diz: não, eu não vou não adianta, não me chame, eu não vou. Vai não. Você pensa que é você que não quer ir? É Deus que não quer que você vá mais. Mas Deus não me ama? Não tem misericórdia? Tem. Mas chegou o dia do juízo também. Que você já rejeitou tanto, já profanou tanto, que a Bíblia diz que não tem mais sacrifício, só uma expectativa de juízo para ti. Por que você acha que você não tem força para ir à igreja? Por que você acha que você, para ir para qualquer canto, você parece um serilampo? É perilampo ou é serilampo? É mais ou menos isso. É alguma coisa dessa. Você é professora, me ajuda. Eu já fui, mas faz tempo. Por que você é tão ágil para ir para qualquer canto? Mas quando fala, vamos para a casa do Senhor, baixa um negócio em você, você fica murcho.
Você vem assim, ó. Parece que o mundo virou avesso. Não tem ânimo, não tem força. Fica de pé, crente, para cantar. Ai. Vamos ler a Bíblia. Eu não trouxe. Pega do vizinho. Não enxergo. Quer aceitar Jesus? Deixa para o culto que vem. Quando é que você vem? Não sei, mas quando eu vier. Pensa, irmão, por que tu é tão fraco para Deus? Eu imagino que Deus já... Exatamente. Deus já julgou a tua causa. Nisso aí. Porque Ele já sondou teu coração e viu que você não quer nada. Não quer nada. Eu acredito que agora o Supremo, Ele está separando o joio do trigo, porque o arrebatamento já está aí. E Ele é que está separando quem é joio e quem é trigo. Como eu, pastor, não posso fazer. Ele está fazendo. E é por isso que tem muitos crentes relâmpago. Vêm e vão. Tem muitos crentes frios, calculistas, muita gente desateu, muita gente, mas muita gente. Você tira um pequeno povo que quer alguma coisa com Deus. Amém? Então, ele foi tirado, ficou numa casinha, ficou fora da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém? Amém? Ele morreu leproso. Jotão assumiu. Jotão e Acás, e provavelmente o rei Ezequias. A Bíblia não fala, Deus não fala a nós no indicativo apenas. Mas em sua grande parte, Deus só fala no imperativo, que seja. Mas teu coração está pronto para sacrificar? Para vir ao lugar de sacrifício? Irmão, me ame com essa repreensão. Me ame. Porque eu estou dizendo a você o seu lugar. A semana toda o seu lugar é aqui. Você pode dizer isso para o seu irmão? Semana toda o seu lugar é aqui, aqui, aqui. E você está em casa. Ou num trabalho. Eu falei para uns irmãos hoje de manhã, irmão, arrumou um emprego? Pede as contas. Se o emprego te atrapalha vir para a igreja, te atrapalha fazer a obra de Deus, pede as contas. Pastor, o senhor é doido, é maluco, toma Gardenal, o que o senhor está fazendo? Nem sou louco, nem sou maluco, nem tomo Gardenal, mas recebi o Espírito Santo. E se você fizer isso, porque você ama o reino, porque você tem sede de Deus, será que Deus vai te deixar sem prosperar no teu caminho? Querido, por favor, só para a gente bater o martelo essa noite. Volte aí no versículo 4. Ele fez o que era o quê? O que era o quê? Quando ele prosperou, o que é que ele fez? O que era reto. Você não está fazendo o que é reto, irmão. Mas ele fez. Quando ele prosperou, ele fez. Você acha que Deus quer ou não quer que você venha? Então é reto diante de Deus que você venha. Faça o que é reto. Não é por mim não, é por Deus e por você. Faz o que é reto. Vamos lá? Segundo tudo o que fizera Amazias seu pai, propôs o quê? Enquanto ele se propôs a buscar a Deus,
conforme a orientação, e se você não tem orientação, a Bíblia diz que ele prosperou. Quer prosperar? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Então faz o que é reto. Faz o que é reto. E se propõe a buscar o Senhor. Em vez, cara, enquanto você tivesse essa coisa, essa má vontade de servir a Deus, Deus não vai te prosperar. Amém? Procura dentro de você ressuscitar o Lázaro, a tua fé. Sai dessa crendice religiosa e entra numa fé sacrificial que te faz vir com amor. E como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É alegria. Alegria ir à casa de Deus. Isso quer dizer que o contrário é tristeza por não vir. Se tanto faz, é um problema sério espiritual. É um vazio existencial no espírito. Se tanto faz, é porque você está vazio. Se alegre em estar na casa de Deus, você vai ver teu caminho prosperar.